Louvado seja Deus. Quantos encontraram, digam graças a Deus. Graças a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus. E espero que na vossa consciência sejamos também manifestos, porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas damos-vos ocasião de vos gloriardes de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos, é para Deus, e se conservamos o juízo, é para vós. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já o não conhecemos desse modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia. Levanta a tua mão direita o mais alto que você puder e oremos. Pai bendito e santo, nós queremos te louvar por tua presença neste lugar. Nós queremos te louvar por tua palavra e pedimos, ó Deus, que ela possa ser viva e eficaz em nossas vidas. Amém e graças a Deus. Podemos assentar em nome de Jesus. Irmãos, o tema da mensagem esta noite é o seguinte, repita assim comigo: logo todos morreram. Irmãos, quando nós falamos sobre a morte, é uma coisa que soa mal aos ouvidos, até em determinados momentos é desagradável. Todos nós sabemos que a morte existe, mas na maioria das vezes nós não queremos falar sobre ela. E quando às vezes chega a notícia de que alguém morreu, nós tomamos um susto e dizemos: ué, mas ele estava vivo ontem e hoje ele está morto. Assim é a vida. Muitas vezes, irmãos, nós precisamos olhar para as coisas como elas realmente são. Nós muitas vezes queremos fantasiar, queremos criar uma situação que não existe, mas um fato é real. Todos nós um dia morreremos. Se Jesus não voltar para nos buscar, nós iremos para o encontro dele, não tem jeito. Se isso é real, o que é que nós estamos fazendo da nossa vida? Como nós estamos vivendo a nossa vida? Como nós estamos tratando as coisas ao redor? Como é que nós estamos nos relacionando com as pessoas? O que é que nós estamos fazendo de bom ou de ruim? Isso é uma reflexão que nós precisamos fazer a cada dia, a cada manhã, a cada momento da nossa vida. Porque numa fração de segundos, irmãos, nós teremos passado para a eternidade. Numa fração de segundos, nós deixaremos essa existência e entraremos na existência da celestialidade. E isso é um fato que todos os dias acontece. Todos os dias as pessoas estão morrendo. E muitas vezes nós começamos a assistir na TV, ver na internet e acabamos achando que a morte é só para os outros, é só para as pessoas ao redor.
mas aquele que conhece a Deus, ele entende que ele vai fazer uma passagem desta vida para a eternidade com Jesus Cristo. Ele tem essa consciência, e eu espero que você desenvolva essa consciência. O apóstolo Paulo diz assim: assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus, e espero que a vossa consciência sejamos também manifestos. Porque a nossa vida, irmãos, ela tem que ser para Deus. É como ele diz aqui: a nossa crença, a nossa fé, a nossa esperança, ela precisa estar depositada em Deus. A tua fé, ela não pode estar depositada em figuras humanas. A tua fé, ela não pode estar depositada na placa de uma denominação, mas a tua fé, ela tem que estar depositada em Deus. Então eu quero persuadir você a colocar a sua fé em Deus. Então me ajude a pregar, irmão. Diga para 3 pessoas: coloque a sua fé em Deus. Coloque a sua fé em Deus, primeira pessoa. Coloque a sua fé em Deus, segunda pessoa. Coloque a sua fé em Deus, terceira pessoa. Porque nós temos que temer a Deus e colocar a nossa fé diante de Deus. Porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas damos-vos por ocasião de vos gloriardes de nós, para que tenhais que responder aos que gloriam na aparência e não no coração. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que nós não devemos nos gloriar pela roupa que nós vestimos. Nós não devemos nos gloriar pelo corte de cabelo que nós temos. Nós não devemos nos gloriar pela marca do carro que nós andamos nele. Nós não devemos nos gloriar pelo bairro onde moramos ou pela casa onde moramos. Mas nós devemos, meus irmãos, estar com o nosso coração na presença de Deus. Nós devemos estar com o nosso interior voltado para Deus. Há muitas pessoas que são jactanciosas, como a Bíblia diz. Elas se gloriam e elas dizem: olha o que eu tenho, olha o que eu possuo. Mas no coração ela está vazia, no coração ela está oca. Mas hoje a palavra de Deus diz assim: que nós não devemos nos gloriar na aparência, mas sim naquilo que existe no nosso coração. Porque a sinceridade da sua vida está no seu interior. A sinceridade da sua vida está na sua consciência, está no seu pensamento. A maioria das pessoas vive de estereótipos. A maioria das pessoas vive de exterioridades, vive do glamour da terra, vive das coisas desse mundo. Mas o Senhor Jesus, Ele te convida a viver com as coisas do Espírito. Ele te convida para viver com as coisas do seu interior, para colocar pensamentos bons na sua mente, na sua cabeça, para colocar coisas boas dentro de você. Quantos querem receber aquilo que é verdadeiro no seu coração? A Bíblia diz assim: a tua palavra, a palavra de Deus, escondi no meu coração, escondi, para eu não pecar contra ti. Esta palavra, ela precisa estar dentro do seu coração. Esta palavra, ela precisa fazer parte da tua vida. Esta palavra, ela precisa ser o seu alimento diário. Esta palavra, ela precisa ser como um alimento que você precisa comer diariamente. Esta palavra, ela precisa vir ao interior do seu coração. Esta palavra precisa tomar conta da tua mente. Esta palavra precisa invadir a tua vida. Deixa a palavra de Deus entrar. Leia a Bíblia, meu irmão. Medite, ouça mensagens, busque o conhecimento de Deus, e o Senhor vai fazer uma obra poderosa na tua vida. Você precisa buscar as coisas que são de Deus. Porque se enlouquecemos, é para Deus, e se conservamos o juízo, é para vós. Porque, irmãos, o apóstolo está dizendo que se for para Deus, ele enlouquece. Ele busca a Deus desesperadamente. Ele busca a Deus como sendo o alimento da sua vida. Ele busca a Deus como sendo o ar que ele respira. Porque Deus vem em primeiro lugar na vida do apóstolo, e Deus precisa vir em primeiro lugar na tua vida. A Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e
e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Você precisa estar buscando a Deus, e Deus vai estar provendo na tua vida, Deus vai estar provendo na tua casa, Deus vai estar provendo nas coisas ao seu redor, porque primeiro vem Deus. E ele disse: eu enlouqueço para Deus, mas se eu conservo o juízo, eu conservo o juízo para vós. Porque muitas vezes, irmãos, nós precisamos buscar o entendimento daquilo que as pessoas estão falando conosco. Muitas vezes nós temos que buscar o entendimento, buscar entender por que essa pessoa está dizendo isso para mim, por que essa pessoa está falando toda hora desse assunto. É porque tem alguma coisa na vida dela que precisa ser ouvida. Então, se você tiver que orar, se você tiver que chorar, se você tiver que se lamentar, se lamente para Deus, mas procure compreender o que as pessoas estão falando com você. A Bíblia está dizendo aqui: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim que o amor de Cristo nos julga, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Ele está dizendo assim: a morte de Jesus na sexta-feira da paixão foi a minha morte e foi a sua morte, porque a Bíblia diz que nós morremos com Cristo, nós deixamos de ser quem nós éramos em Cristo, porque quando nos entregamos a Cristo, quando entregamos o nosso interior a Deus, quando decidimos seguir ao Senhor, quando decidimos servir ao Senhor, o velho homem morre, a velha mulher morre, a velha criatura fica para trás, e quem está aqui hoje é uma nova criatura, é uma nova pessoa, é um novo homem, é uma nova mulher, revestido no poder de Deus, revestido na unção de Deus. As coisas velhas ficaram para trás, as coisas velhas já não existem mais, as coisas antigas ficaram sepultadas na sexta-feira da paixão. Em nome de Jesus, irmão, creia nesta palavra, acredite nesta palavra, que as coisas velhas estão lá atrás, estão sepultadas, porque se Cristo morreu, logo todos nós morremos também. Então por que nós vamos temer a morte? Então por que nós vamos temer a nossa passagem desta vida para outra? Então por que nós vamos ficar com medo? Por que nós vamos viver ansiosos? Por que nós vamos viver fatigados com as coisas? Dizendo: ah, meu Deus, eu não posso morrer agora. Ah, meu Deus, não pode acontecer nada de ruim comigo. Ah, meu Deus, e a pessoa vive insegura, a pessoa vive baseada nas coisas materiais. Mas entenda algo: se você fez uma entrega verdadeira, se você fez uma entrega com todo o seu coração, esta morte já aconteceu, porque a consciência que você tem agora é a consciência que você vai ter depois da passagem. Irmão, a morte, ela não significa o fim. A morte, ela significa um novo começo. A morte, ela significa uma nova porta. A morte, ela significa uma nova ressurreição. A morte significa você se levantar na presença de Deus e você adorar e bendizer ao Senhor. A morte não é o fim, a morte é uma passagem. Então nós não temos que ter medo da morte. Nós não temos que ter medo das coisas. Nós não temos que ter medo das circunstâncias ao nosso redor, porque se Cristo morreu, todos que estão em Cristo já morreram. Então você já está no céu. Uma pessoa entendeu. Eu vou repetir de novo: você já está no céu. Pastor, mas eu ainda não cheguei lá. Mas você já está no céu. E eu vou dizer outra coisa: o céu já está em você. Porque o céu está em você e você está no céu. Porque a partir do momento que você entregou, você já morreu. Então você já ressuscitou com Cristo. A mesma morte de sepultura que Jesus teve foi que levou ele à ressurreição do terceiro dia, do domingo da ressurreição. Então isso aconteceu com você, isso aconteceu comigo, isso aconteceu com a igreja. Aleluia. Aconteceu com você? Então você é uma nova criatura na presença de Deus. Você é um novo homem na presença de Deus. Você é uma nova mulher na presença de Deus. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Diga bem alto comigo: e ele morreu
por todos, para que os que vivem não vivam para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Você tem que viver para Jesus, irmão. Você precisa viver para Jesus, irmã. Você precisa tomar atento agora. Fique atento agora. Você precisa viver para Jesus, irmão. Você precisa viver para Jesus, irmão. Porque você já morreu. Então a vida que você tem agora, ela é a vida de Cristo. Ela é a vida de Jesus em você. Jesus, ele quer se mover através de você. Jesus, ele quer existir através de você. Não viva mais para si, mas viva para Jesus. Este é o segredo da vida cristã. Este é o segredo das pessoas que servem ao Senhor. Este é o segredo das pessoas que buscam ao Senhor. Este é o segredo das pessoas que se consagram ao Senhor. O apóstolo Paulo mesmo disse: já não sou eu, mas quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Eu quero te fazer uma pergunta. Quando que Jesus vai começar a viver em você, irmão? Quando que Jesus vai começar a viver em você, irmã? Eu te respondo: quando você morrer para o mundo e você ressuscitar para Deus. Aleluia. Quando você morrer a morte que Cristo morreu, é a morte das coisas carnais, é a morte das coisas terrenas, é a morte das coisas que estão diante dos nossos olhos, e a verdadeira vida é aquela que está em Jesus. Então você precisa viver para Jesus, você precisa viver por Jesus, e você precisa viver em Jesus. Quem está disposto a fazer isso? Você está disposta, irmã, a viver para Jesus, a viver em Jesus e deixar Jesus viver em você? Aleluia. Diga-se comigo: daqui para frente, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos desse modo. Presta atenção no que eu vou te dizer. A ninguém nós devemos conhecer segundo a carne, ainda que o próprio Cristo, irmão. Talvez você tenha vindo para a igreja porque alguém fez um convite para você e falou assim: olha, vamos lá no culto da igreja, e você veio. E você conheceu a Cristo segundo a carne. Você conheceu a Cristo ouvindo uma mensagem. Você conheceu a Cristo talvez em um outro local, ouvindo uma canção. E alguém te apresentou aquela canção. Alguém te trouxe na igreja. Alguém te levou no culto no lar. E alguém apresentou Jesus para você. E você conheceu os irmãos. Você conheceu Jesus segundo a carne, segundo o conhecimento dos homens, porque alguém disse para você, alguém apresentou para você. Mas agora, no dia chamado hoje, daqui por diante, ele está dizendo assim: nós não devemos conhecer a Jesus, a Deus, aos irmãos, às pessoas que estão ao nosso redor, segundo a carne, mas nós devemos conhecer as pessoas segundo Cristo. Mas como é que é isso? A Bíblia diz que Deus é Espírito. Deus é o quê? Espírito. Eu não entendi. Deus é o quê? Espírito. E a Bíblia diz, irmãos, que os seus adoradores devem adorá-lo em espírito e em verdade. Deus é o quê, igreja? Espírito. Deus é o quê, igreja? Espírito. Então Deus não é matéria. Deus não é feito de tijolo. Deus não é feito de carne como nós. Deus é Espírito. Presta atenção nisso. A materialidade, a carnalidade remete às coisas da terra. A espiritualidade, que é aquilo que eu não vejo, mas é aquilo que me dá consciência. Por favor, repita-se comigo: a espiritualidade me traz consciência. É isso que é espiritualidade. A espiritualidade é consciência. Ela te dá discernimento. A espiritualidade
ela traz para você uma lucidez. A espiritualidade, ao contrário do que o mundo acha, não é uma ignorância, muito pelo contrário, é uma revelação. Olha o que a Bíblia diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A Bíblia diz que as coisas de Deus, elas só podem ser discernidas espiritualmente. As coisas de Deus, elas não podem ser discernidas de forma carnal e material. Eu vou dar um exemplo para você. Os animais, eles não possuem a condição espiritual que nós, os seres humanos, possuímos. Portanto, o animal, ele age pelo instinto. A diferença é que nós também temos um instinto que qualquer animal da terra tem. Só que nós temos uma consciência. É por isso que nós freamos o nosso instinto. É por isso que nós dominamos o nosso instinto. Quanto mais espiritual a pessoa for, mais domínio sobre si ela terá. Quanto menos espiritual ela for, menos domínio sobre si ela terá. Veja que Jesus, mesmo estando em grande agonia e sofrimento na cruz, ele ainda teve condições de dizer: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Uma pessoa que não tem espiritualidade, ela iria falar todo tipo de palavrão, iria espraguejar, iria xingar todo mundo, mas ia morrer xingando os outros. Mas aquele Jesus, o nosso Jesus, aquele que está presente aqui hoje, ele é revestido de toda a espiritualidade. Então, com a sua consciência, mesmo com seu corpo em dor, ele pôde ter e mostrar para nós como é viver para Deus. Se você ler Mateus capítulo 5, 6 e 7, você vai ver coisas absurdas do ponto de vista da carne. Porque Jesus diz assim: se alguém bater na tua face, vira outra face. Jesus fala assim: se alguém pedir para você caminhar uma milha, caminhe 2 milhas. Se alguém chegar para você e pedir para você a sua túnica, dá-lhe também a capa. Se alguém pedir um favor para você, faz. Jesus, ele mostra uma coisa que é totalmente contra a nossa carne. Nós não gostamos dessas palavras, mas são palavras espirituais. São palavras que edificam o teu espírito. É esse o nível que Deus quer de nós. É este o nível que Jesus quer de nós. Porém, meus irmãos, há que se buscar a espiritualidade, há que se entregar a Deus, há que se discernir. Então o apóstolo diz: de agora em diante, a ninguém conheçam segundo a carnalidade, a ninguém conheçam segundo a materialidade, a ninguém conheçam segundo as coisas da terra, mas sim, meus irmãos, passem a conhecer como as coisas espirituais. Até mesmo Jesus. Talvez você achou que Jesus era um curandeiro. Talvez você achou que Jesus era uma pessoa que ia fazer tudo para você. Talvez você achou que Jesus era tipo um escravo seu, que você ia mandar nele e ele ia te obedecer. Mas hoje você tem consciência que você é o servo e ele é o Senhor. É ele que manda. Nós seguimos os seus ensinamentos, nós seguimos aquilo que ele está dizendo para nós. Isso é muito diferente da carnalidade. Porque a carnalidade, ela quer só: venha a nós o teu reino. Ela para o Pai Nosso aí. Ela não chega na parte: seja feita a tua vontade, porque ela não quer que a vontade de Deus seja feita, ela quer que a vontade dela seja feita. Isso é carnalidade. Tem muitas pessoas que conheceram Jesus assim. Elas conheceram Jesus como alguém que ia fazer um favor para ela. Elas conheceram Jesus segundo a vontade delas, segundo a vontade da carne. Mas de agora em diante, o apóstolo Paulo diz: nós temos que conhecer a Cristo pela espiritualidade. Ele é o Senhor e nós somos os servos. Nós estamos aqui para servi-lo. O apóstolo Paulo continua dizendo assim: assim que se alguém está em Cristo, alguém está em Cristo? Quem está em Cristo? Nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eu vou dizer: tudo se fez novo. Mas novo como? Por quê? Porque você vai olhar a sua vida da perspectiva da espiritualidade. Você vai olhar a sua vida da perspectiva da palavra de Deus.
Você vai olhar para o seu semelhante na visão de como Deus olha para ele. Muitas pessoas se preocupam tanto com roupa, se preocupam tanto com cabelo, tanto com os modos da terra, e não se preocupam com o ser humano. A Bíblia está dizendo aqui, meus irmãos, que nós temos que olhar as pessoas com os olhos espirituais. Aqui tem pessoas, almas na presença de Deus. Aqui tem vidas contritas. Aqui tem pessoas quebrantadas. É assim que Jesus olha para nós. Ele olha o nosso coração. Ele olha o nosso interior, como a Bíblia está dizendo aqui nesta noite. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Presta atenção no que eu vou te dizer. Nós não estamos aqui, meu irmão, para brigar com você. Nós não estamos aqui para te botar para fora. Nós estamos aqui para agregar você a nós. Nós estamos aqui para te trazer para junto de nós. Nós estamos aqui para trazer você para perto de nós. Nós estamos aqui para aproximar você. Nós estamos aqui para trazer você para junto. Olha o que Deus falou. Ele nos deu o ministério da reconciliação, da aproximação. Nós precisamos nos aproximar das pessoas. Nós precisamos nos aproximar de Deus, mas não na perspectiva, como ele diz aqui no versículo 16, não segundo a carne, mas segundo o conhecimento de Cristo, segundo a espiritualidade. Porque se você for olhar para mim com os olhos carnais, você vai ver muitos defeitos. Mas se você for olhar para mim com os olhos espirituais, você vai ver um ser que precisa de ajuda, que precisa de você. Se eu olhar para você como um ser carnal, como uma pessoa da terra, eu vou encontrar muitos defeitos em você. Mas eu preciso olhar para você e ver você como um ser espiritual, como uma pessoa que tem uma consciência, como uma pessoa que tem uma capacidade de raciocínio, uma capacidade de pensar, uma capacidade de interpretar as coisas, de entender o mundo, de entender as coisas ao seu redor. Até mesmo um mendigo que está jogado na rua, ele tem a mesma capacidade que nós temos de raciocínio, de inteligência, de conhecimento. Às vezes ele não explorou muito, mas ele tem a mesma condição. O que define o ser humano não é o quanto dinheiro ele tem na sua conta. O que define o ser humano não é o que ele mostra para os outros, mas o que define o ser humano é a consciência que ele tem. O animal não tem consciência, mas você tem consciência. O Evangelho de Jesus Cristo, ele nos chama à consciência, ele nos chama ao respeito à vida, ele nos chama a nós entendermos o nosso semelhante, e na consequência disso, nós nos entendemos a nós mesmos e começamos a descobrir que o ser humano, ele não é feito de aparência, mas ele é feito de espiritualidade, ele é feito de ligação com Deus, ele é feito de coisas muito mais sublimes. Quando você abre mão das coisas espirituais, quando você abre mão das coisas da sua consciência, você se torna um ser irracional. Você briga por causa de iogurte na geladeira que alguém tomou. Você briga porque o leite acabou. Você briga porque trocaram de canal que você estava assistindo. Você briga porque fritaram lá a linguiça e comeram a linguiça toda, não deixaram a linguiça para você. Isso destrói o seu dia. Cadê? Fritaram o bife. Comeram o bife todo e não deixaram para mim. Irmãos, quem é material, ele briga. Ele gera inimizade por causa de terreno. Ele briga porque está pingando alguma coisa do vizinho na casa dele. Ele briga porque arranharam o carro. Ele briga porque alguém falou alguma coisa que ele não gostou. Tudo ele quer dar tiro, quer matar, quer bater, quer fazer. Por quê, irmão? Ele é despido de espiritualidade. Mas aquele que é revestido da espiritualidade, ele aprende com Jesus a olhar para o ser humano não segundo a carne, mas segundo Cristo, mas segundo a espiritualidade. Eis que você é uma nova criatura na presença de Deus. Você é uma nova pessoa, você é um novo homem, você é uma nova mulher. Você precisa ver a perspectiva de Deus, porque nós já morremos em Cristo, já fomos sepultados em Cristo, e quem
ouve esse evangelho, quem ouve essa palavra e não pratica, será semelhante àquele que construiu a sua casa sobre areia e desceu a chuva e soprou o vento e a casa caiu, porque não conseguiu resistir, porque ele era carregado de carnalidade. Isto é, Deus estava com Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Todos vocês estão reconciliados com Deus, tendo você aceitado Jesus ou não, tendo você vindo aqui à frente ou não, sendo você de alguma igreja evangélica ou não. Olha o que a Bíblia diz: e tendo reconciliado consigo o mundo. Todos têm a oportunidade de viver a totalidade da sua espiritualidade. Jesus, ele te dá a oportunidade de ser um ser espiritual. Jesus, Deus, ele deu a oportunidade para você poder vencer os seus impulsos, para você vencer a exterioridade, para você vencer a materialidade. Jesus falou: muitos dirão, o reino de Deus está aqui, o reino de Deus está ali. Mas Jesus disse: não acreditem nisso, porque o reino de Deus não vem com aparência visível, o reino de Deus acontece aqui dentro. Os homens estão por aí querendo construir um reino de Deus na terra, mas o reino de Deus já está construído, ele é espiritual. Deus é espírito, irmão. Deus é espiritual, as coisas de Deus são espirituais, e é isso que nós temos ensinado a vocês, e é isso que nós temos dito, e é isso que a Bíblia diz. Mas infelizmente, meus irmãos, as pessoas estão com os olhos fechados para aquilo que é espiritual, e elas estão voltadas para aquilo que é material, carnal. Mas Deus está falando aqui hoje, através da sua palavra: seja espiritual. Volte-se para as coisas que são do Espírito, volte para as coisas que são de Deus, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Talvez você está me ouvindo nesta noite, e por alguma razão você está um pouco brigado com Deus, está chateado com Deus, você até está duvidando da existência de Deus. Você diz assim: será que Deus existe mesmo? Será que esse negócio de Deus é verdade? Porque eu estou um pouco cansado, eu estou um pouco cansada, eu estou um pouco desanimado, com essa coisa. Hoje eu estou te dizendo algo: Deus está te chamando à reconciliação. Deus está te chamando a você acreditar nele como um ser espiritual, a você acreditar nele no âmago da sua espiritualidade, não apenas como uma coisa superficial, não algo que se trata apenas de matéria, não é algo que se trata apenas na carnalidade, na materialidade, mas é algo que vem e preenche algo dentro do seu coração, e enche você do Espírito Santo, e enche você da presença de Deus, e faz com que você seja uma nova pessoa, faz com que você seja um novo homem, faz com que você seja uma nova mulher, faz com que você seja uma pessoa transformada, faz com que você seja alguém que a pessoa vai dizer para você assim: meu filho, eu não estou te reconhecendo, minha filha, você está mudada, ou meu marido, você está diferente, ou minha mulher, você parece que é outra pessoa. É porque você se reconciliou com Deus, é porque você buscou a espiritualidade, é porque você buscou as coisas que são permanentes e que não acabam, mas que são permanentes no céu. Você se revestiu da espiritualidade. Então, irmão, a morte passa a ser um detalhe, bem como a vida passa a ser um detalhe, porque a vida que nós vivemos aqui, nós vivemos ela em Cristo, e Cristo vive em nós. É totalmente diferente. Irmãos, aprenda uma coisa comigo: cristianismo é filosofia de vida. Por favor, repita-se comigo: cristianismo é filosofia de vida. Isso daqui é uma reunião de quem serve a Deus. Isso aqui não significa que basta só você vir aqui à igreja que está tudo resolvido. Não é assim que funciona. Você precisa viver a espiritualidade. Você precisa viver dentro do seu coração aquilo que é verdadeiro. A sua consciência, ela precisa ser verdadeira. A sua consciência precisa ser verdadeira diante de Deus.
O seu coração precisa ser verdadeiro diante de Deus. Não adianta você expressar uma espiritualidade, você demonstrar uma espiritualidade para que eu veja, para que as pessoas que estão aqui vejam, mas se no seu coração você é má, se no seu coração você é mau, se você pensa o mal dos outros, se você só vê maldade nas coisas que as pessoas estão fazendo, aprenda! Ouça a palavra de Deus! Seja uma pessoa só por dentro e por fora. Isso aqui que eu estou falando não vem de mim, vem de Deus, vem da palavra que Jesus pregou, vem da palavra que os apóstolos pregaram. Eles dizem que nós temos que ser de coração, não é exterioridade, mas no coração. Porque se não for no coração não vale, se não for no coração não tem significado, porque tudo que é daqui para fora é finito, tudo que é daqui para dentro é permanente para a vida eterna. Irmão, esta consciência ela não vai morrer, é isso que você tem que aprender. Não adianta você pode participar de 1 milhão de cultos, se a sua consciência não mudar, não adiantou nada. A sua veste pode mudar, o seu corte de cabelo pode mudar, mas se o seu coração não mudar, se o seu interior não mudar, a tua espiritualidade é vã, a tua religião só é daqui para fora, a tua religião só é para o pastor, a tua religião só é para os irmãos. O que eu estou te dizendo é que Jesus reconciliou o mundo com Deus, Ele reconciliou todos com Deus. Agora parte de mim dizer assim: Senhor, eu quero que tu faças uma obra no interior do meu coração. Se algum dia na minha vida eu te conheci na carnalidade, como diz aqui no versículo 16, daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos desse modo. Porque quando eu presto um culto a Deus, eu estou aqui, mas eu estou prestando um culto aqui dentro para Deus. Eu posso estar numa cama de hospital que eu vou estar prestando um culto para Deus aqui dentro. Eu posso estar onde for que eu vou estar prestando um culto para Deus aqui dentro. Bateria é detalhe, teclado é detalhe, pastor é detalhe, guitarra é detalhe, violão é detalhe, irmãos, detalhe, cadeiras, detalhe. O que importa é o culto que eu estou fazendo aqui. A Bíblia diz: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Durante séculos se pregou muito a espiritualidade como algo a ser mostrado para os outros. Mas hoje, irmãos, o Espírito Santo ele traz uma revelação diferente dos nossos tempos. Ele fala assim conosco: tem uma espiritualidade voltada para Deus. Tem uma espiritualidade voltada para as coisas de Deus. Deixa eu te explicar uma coisa. Por exemplo, se eu grito bastante, quem é carnal fala que eu estou nervoso. Se eu falo manso, igual eu estou falando aqui hoje, porque eu estou com a minha garganta um pouco ruim, a pessoa diz assim: o pastor está gelado, está frio, não é espiritual. Sabe por quê? Porque só vê daqui para fora. Não entende o sentido da palavra, não entende o que está sendo pregado. A Bíblia, meu irmão, tem pessoas que pregam gritando, tem pessoas que pregam parado, tem pessoas que pregam deitado, tem pessoas que pregam sentado, tem pessoas que pregam de todo jeito. A espiritualidade ela não está daqui para fora, a espiritualidade está daqui para dentro. Um dia, meu irmão, nós vamos ter a revelação completa da terra. Um dia nós vamos entender o que Deus está fazendo, mas até chegar nesse dia, Deus me manda te dizer: viva a tua espiritualidade com Deus, viva a tua interioridade com Deus. Nada que está aqui fora pode atrapalhar o que você tem aqui dentro, porque se você faz de coração, você faz para que o nome do Senhor seja exaltado, e o Senhor reconciliou você com Ele. Tá bom, então? Você segue a Deus, você segue a sua vida na sinceridade do teu coração, e acabou, está resolvido. É só isso, vamos nos colocar em pé na presença de Deus, se você puder. Eu gostaria que você colocasse as duas mãos na altura do teu coração, e eu quero orar pela tua vida. Senhor, em nome de Jesus, eu me coloco diante da tua presença, Pai, como um reconciliado contigo. Nós não queremos aqui, ó Deus, pregar a espiritualidade fora.
Nós não queremos pregar, ó Pai, a espiritualidade vista pelos homens, mas nós queremos viver aquilo que o Senhor tem para nós. Assim como o Senhor Deus, através de Cristo, reconciliou consigo o mundo, eu te peço que essa reconciliação seja viva em mim. Eu aceito essa reconciliação na minha vida e eu quero caminhar contigo. Eu quero orar em favor de cada irmão, de cada irmã. Talvez esta vida, Pai, não se sinta reconciliada, mas talvez essa vida se sinta preterida, se sinta rejeitada, se sinta abandonada. Talvez essa pessoa, Pai, ela tem tido dúvidas sobre o cristianismo, ela tem tido dúvidas sobre a Tua palavra, mas que o Senhor possa revestir essas pessoas de espiritualidade, que nós possamos olhar para Cristo pelos olhos da espiritualidade, que nós possamos olhar para os nossos irmãos pelos olhos da espiritualidade, que nós possamos olhar dentro do nosso trabalho para as pessoas que trabalham conosco pelos olhos da espiritualidade, que nós possamos olhar para os nossos parentes, para os nossos amigos pelos olhos da espiritualidade. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, me ajuda a viver a totalidade da minha espiritualidade, assim como Cristo viveu, amando, respeitando, cuidando das pessoas, que eu também consiga, Pai, viver amando, respeitando e cuidando das pessoas. Me ensina, Pai, a viver pela espiritualidade. Ensina esta igreja a viver pela espiritualidade. Ensina os meus irmãos e irmãs a viverem pela espiritualidade, não pela religiosidade, não por aquilo que é aparente, não por aquilo que aparece para os homens, mas para aquilo que é vivo para ti, mas para aquilo que te agrada, mas para aquilo que te honra, no nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Se você crê, bata a palma e dê glórias a Deus.